Porque tu tinha conhecimento, tu tinha entendimento. Eu sabia tudo. Só que eu não tinha paz. Não tinha paz nenhuma. E foi voltando. Tá, mas essa falta de paz é Deus falando no teu coração. Claro que sim. Pode ter certeza. Que esse sentimento que tu tinha de não sentir paz, de você não sentir, era o Espírito Santo trabalhando na tua vida. Eu via todo mundo dançando, foi poucas vezes que eu fui, mas eu estava lá dentro, eu não conseguia me divertir. Eu ficava todo o tempo, Senhor, eu tinha medo de incêndio, eu tinha medo de briga, verdade. E eu ficava todo o tempo... Totalmente reais, eu ficava todo o tempo pensando, Deus, tomara que não pega fogo, que é chato. Então, Senhor, verdade, Senhor, difícil, hein? Nem tinha acontecido aquilo, não, nem sei se tinha acontecido. Porque quando eu dizia que eu estava trabalhando, eu era casada. E essa época de situação que eu tive, era namorada. Então, assim, o Espírito Santo não desiste da gente. A gente estudou essa semana, a gente sempre tem que estar com a mulher. Eu fui para fazer a ligação. E voltei. Mas tem mais uma coisa que me conta mais da oração do papai, né? Que é porque o meu pai, Marina, a nossa criança hoje que colocar esse espelho, e não estuda. Então, assim, Deus usa pessoas, né? Usa pessoas. O pai tem tudo eu também era amiga, a Lidiane não está na igreja. Isso, eu me lembro, claro que sim. Eu vejo a Lidiane de vez em quando, a irmã dela. Uma delas. A irmã, Eu nunca me esqueço, eu fiz amizade com a Lidiane, eu estava ali em situação, nunca tinha amizade com ela, daí tinha uma delas. Uma vez nós saímos à noite para um lugar, e eu nunca vou esquecer que eu estava lá e Deus disse que eu peguei só para experimentar. Não mandei embora sozinho, vai com o carro embora. Era tipo um baile. Aí eu digo assim, Deus me chamou, especificamente, ele disse, o que você está fazendo aqui? Eu ouvi a voz, eu mandei. Então eu disse assim, ó, os caminhos, né? E a Lisiane se batizou por causa de mim. Eu estava com fé. Ela se batizou por causa de mim. Eu sei. Foi tu trouxe ela para o E a Cristina não quis, né? Pois é. Então, assim, ó, é bom a gente recordar essas coisas, né? E a gente perceber, assim, que o amor de Deus é algo maravilhoso. Ele insiste, né? Ele envia pessoas, né? Situações, às vezes é um presente, às vezes é um convite, às vezes é uma advertência, sabe? É o Espírito Santo, né, que fica ali, né? Mas Deus continua ali trabalhando na vida da gente. E por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, ele reconciliou para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, Deus tem um plano para cada um de nós. Né? Deus tem um plano maravilhoso, né? Um plano de salvação, mas não é só um plano assim, ó, eu quero resgatar vocês, tirar vocês do mal. Não, ele quer mostrar uma outra vida, né? Uma vida diferente, uma vida nova. A primeira coisa que ele dá é paz. Paz. Não é? Isso é uma coisa assim, essencial. Então, assim, ele nos reconcilia e as reconciliados, pois, com Deus, tenhamos paz. Temos paz com Deus. Então, isso tu te sente outra pessoa no momento que ocorre a reconciliação. Muito bom, gente. Mais alguma contribuição aqui dessa primeira parte aqui? Tá? Então aqui, assim, ó, a ênfase é a iniciativa de Deus, não é? Nessa parte aqui, que Deus sempre está buscando a gente. Mesmo quando a gente, como disse o irmão ali, a gente anda por caminhos tortuosos às vezes, né? Mas Deus continua buscando, Deus continua chamando, Deus continua dando oportunidades, né? Mas daí vem a lição de segunda-feira. Se permanecer na fé. Né? Vamos ler o verso? É o verso seguinte ali, né? Diz assim, ó. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes,
e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vem a nossa parte. E a pergunta é, na verdade são várias perguntas, né, que a gente pode fazer aqui, mas a pergunta é, você está alicerçado na fé? O que é estar alicerçado na fé? Quem é que pode me ajudar agora? Alicerçado, o que é alicerce? Alicerçado É estar firme, enraizado. Tem que ter uma pedra, tem que ter algo para E construir um prédio. Não tem alicerce, não tem. Não fica em pé o prédio. Né? Paulo mesmo, ele fazia, não queria, ele tinha que fazer, não fazia, e o que ele não fazia, ele fazia. E aí depois começa a coisa que a gente sabe, as coisas. E não consegue fazer. Mas aí ele relata na vida o dilema que ele tinha, é o dilema de todos nós, não é? A gente, como falou, a gente tem mais muito se meter nos caminhos meio tortuosos, não é? Mas ele diz assim, tá, o que eu quero eu não faço, o que eu não quero eu faço, miserável homem que eu sou, quem é que vai me livrar disso? Aí ele fala... Foi o Paulo. Foi o Paulo. Foi o Paulo, da nossa. Aí ele chega e diz assim, Graças a Deus. por Jesus. Quem é que vai me livrar desse conflito? Só Jesus. É Jesus. E só Exatamente. Jesus, Exatamente. Ele só se mantinha por Jesus. Tá, então assim, ó. A gente também é assim, Eu vou fazer mais um questionamento agora, tá? Então, assim, ó, vocês não tem dúvida do que é estar firme na fé, né? Tem que ter um alicerce, tem que estar, né, enraizado, tem que estar ali, tá? Daí vem a pergunta assim, ó. Você compreende bem aquilo que você acredita? Você é capaz de defender aquilo que você acredita? Sabe o seguinte, ó. Essa é uma pergunta que você tem que responder, tá? Pra gente mesmo. Porque se você, digamos assim, ó, não for capaz de responder essa pergunta, no sentido de assim, ó, não ter convicção naquilo que você acredita, não ser capaz de defender o que você acredita, você não está firme. Você até sabe o que é estar firme, mas você não está firme. Então é uma questão que a gente precisa refletir. Pode falar, Batista. Talvez não responda a sua pergunta, mas dá para encaixar. Ó. Mas vai, então. O batismo não é uma formatura, é uma matrícula. Eu gostei dessa, gostei. Isso aí. Entendeu? Ó, tem o cristão da rocha e o cristão da areia. O cara, o cristão da rocha, ele fica firme, como estava falando. E o cristão da areia é o seguinte, agora eu batizei, tem uma consciência, alguns aí que conheço lá, não vieram na igreja. Ele vira, eu não vou lá porque eu não consigo entender muito, depois eu não gostei daquele irmão lá. Ele não me cumprimenta, não me dá um abraço, não me faz nada. Só que daí o cristão da areia veio uma tempestade de vento, não veio? Aquele cristão que faz essas coisas, cai fora, desaparece. Tá, Né? E o da rocha, ele fica firme, ele aguenta firme. Né? Que vem a tempestade, ele está ali chacoalhando, mas está firme. Né? Mas eu gostei desse teu paralelo. Vamos ouvir o Helena. Da parte da areia seria assim, o batismo, está tudo indo na primeira provação. Areia. É o cristão da areia. Tu passa pela pessoa na rua e não cumprimenta, porque a tua mente está lá na África. E daí ela diz assim, lá na igreja Maria me conhece, na rua não conhece. Mas eu ouvi. Aí tem uma coisa, ela diz assim, oi Maria, tudo bom? Eu faço isso. Eu sei que a pessoa não viu. Eu tenho Só que a pessoa é na rua, a natureza dela é assim. Quem está com o espinho acontece. Essa aí é a coisa do crime. Tá. Eu acho que quando ele fala, a gente passa por teto. Realmente, tem pessoas que acham que se batizando, pegando a Deus, não vai ter Não vai ter problema mais na vida. Na palavra, você tem que pôr na palavra, porque você vai ter, você tem que ter consciência que
tu não estará sozinho e vai passar por aqui. A gente já tem acho que um nível a mais. Exatamente. Tipo aquela A aprovação vem, mas tu não tá sozinho. Tipo que eu tive, que eu comentei, né? E daí eu tentei, fiquei firme, porque ela me deu Eu tive uma experiência Tá. com uma amiga para aqui na igreja, mas depois eu fiquei com a conclusão, e ela mesma me falou, que ela veio na igreja procurando vitória. Melhorar a saúde, conseguir colocar no quê, mas ela nem conseguiu, Mas não é. Não é nosso. O Espírito Santo, a gente tem que até o que tentar e tá firme ali. Mesmo eu sou uma experiência viva que eu tenho, como eu sou colombiana também, eu tomo 28 remédios, né? Fora a aplicação digital. E para mim, eu tô ali, todo mundo diz, tá com o estômago? Não, tá bem, eu tô ótima, né? Eu digo assim, se é para me tentar, eu vou tentar, e moço, Viu? Olha, só para complementar. Fala ali, desculpe. Se eu fosse atrás do que eu perdi em 15 dias, eu perdi, bati na carro, demoli, perdi o emprego. Hoje, se eu deixasse ele levar, eu não estaria aqui. Sim, não estaria aqui. Mas não, eu escolhi estar aqui. É isso. Amém. Porque é aqui que tu vai se fortalecer. É aqui que tu vai, exatamente, Deus vai te restaurar, vai te jogar para cima, vai te dar, olha, confia, né? Tudo tem solução. Então, tu tá no lugar certo. Mas viu, ó, depois que se batizou, que vem as tribulações. Viu? Pois é. Então, assim, olha, as tribulações, elas vêm, tá? E elas testam para ver se a gente está firme ou não, tá? É por isso que Deus permite as tribulações, tá? Mas uma coisa que o Batista colocou ali, ó, nessa ilustração que Jesus, na verdade, é uma parábola que Jesus contou, o foco da parábola era a prática. O que diferenciava aquele que estava firme na rocha e aquele que estava na areia era a prática. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica os meus ensinos, esse é semelhança ao que está na rocha. Então, assim, olha, significa o que a prática? É na medida que Deus vai revelando, dando entendimento para você e para mim, do qual é a sua vontade para a minha vida. Eu tenho que ir incorporando isso na minha vida, eu tenho que ir colocando isso em prática na minha vida. Isso é crescimento, tá? Que o apóstolo Paulo vai falar agora. Na sequência da lição, fala sobre isso. Se você abrir agora a Bíblia aqui, ó, o poder do evangelho, nós vamos pular ali, tá? É a lição de quinta-feira. Tá? Qual é que era o foco do apóstolo Paulo? Qual é que era o foco do apóstolo Paulo? Essa é a pergunta que está nos versos 28 e verso 29. Tá? Quem é que leu os versos 28 ali e 29? Uhum. E assim, aonde o Colossenses. O Colossenses 1, 28 e 29. E assim, aonde quer que vamos falando de Cristo a todos quantos ouvirem, admoestando-os e ensinando-os com toda a sabedoria, queremos ser capazes de apresentar a Deus cada um deles, aperfeiçoado por causa daquilo que nos fez em favor de cada um deles. Esta é a minha obra para a qual eu me esforço, lutando conforme a sua força e a sua poderosa vida. Então, exatamente. Então observe aqui que o apóstolo Paulo disse assim, digo, olha, eu anuncio o evangelho, eu ensino, eu prego o evangelho, porque o meu foco é que os homens, que as pessoas, elas sejam apresentadas perfeitas diante de Cristo. Ou seja, que elas amadureçam na fé, que elas cresçam na fé, que elas vão se aproximando do ideal, que é sermos semelhantes a Cristo, ter o caráter de Jesus. Então, assim, ó, essa é uma caminhada. É uma caminhada que todos nós temos que percorrer. Agora, isso é uma coisa fácil? Não. O apóstolo Paulo mesmo disse assim, olha,
Por isso que eu me afadigo e me esforço. Esforço Né? e luta, né? Ele Luta, esforço e luta. Tá? É assim. Esforço e luta. Tá? Entenderam? Então, assim, ó, é um processo. Ah, mas eu tô me esforçando, de repente eu caio. Tá, levanta e vamos de novo. Tá? Daí entra a persistência. Não posso perder o foco, é o alvo. Perder o meu foco. Eu caí, eu não vou ficar chorando no chão. Eu preciso me levantar. Eu tenho foco. Eu caí, tudo bem. Até para não cair, né, doutora? Tem que estar no foco. Sim, não é? Mas a gente cai. Mas eu não cai. posso. É, Mas eu não posso ficar chorando no chão. né? Eu vou focar em Cristo. Não é? E Deus vai me dando vitória. Deus vai me dando vitória. Rei Flávio, o que diz ali, ó? Há caminho que parece para o homem é direito. Mas não, nem sempre. Mas no final é vida e morte. A Loura quer falar, fala, Loura. Eu estava pensando, né, que quando as coisas mais difíceis da vida, a gente aprende quando a gente é pequenininho, né? Que é caminhar, falar, comer sozinho, todas as coisas. Imagina se a gente desistisse. E daí, como adulto, Opa. como é que a gente desiste das coisas de Deus com tanta facilidade? É aquilo que vai nos dar uma vida feliz.